Altura agora para a rubrica A Última Fronteira. Está connosco o Miguel Gonçalves, o coordenador nacional da Sociedade Planetária. Bom dia, Miguel. Bom dia, Cristiana. E começamos com uma relação que estava na gaveta há 40 anos sobre ondas solares e também com informações sobre as influências no clima da Terra. É verdade. Vamos começar com ondas primas que encontramos no Sol e na Terra e depois precisamente com bullying gravitacional sobre o nosso planeta, quem diria, e as influências que tem também para o nosso próprio clima. Vamos começar com ondas. Ondas que já andávamos, que os astrónomos já andavam à procura há 40 anos no Sol. E porquê é que andavam a procurar este tipo de ondas? Por uma razão simples. Diz-nos a teoria que qualquer corpo fluido em rotação, como é o caso do Sol, como é o caso do nosso próprio planeta, tem que ter um tipo de ondas explicadas pela termodinâmica chamada ondas de Rossby. Nós encontramos precisamente esse tipo de ondas na meteorologia da Terra. São umas correntes de jato que separam o ar frio dos polos, o Polo Norte e o Polo Sul, do clima mais quente das zonas subtropicais. Portanto, nós conhecemos esse tipo de ondas associadas à termodinâmica e que regulam também, são preciosas para entendermos o clima no nosso planeta. E, portanto, há 40 anos que os cientistas andavam à procura também desse tipo de ondas, precisamente no Sol, na nossa estrela. Em boa verdade, no ano passado houve uma desconfiança, apareceram alguns artigos científicos que deram a entender que tinham sido de facto detectados este tipo de ondas. Mas agora, pela primeira vez e de uma maneira absolutamente explícita, foram então detectadas estas ondas de Rossby e que é fruto de um trabalho de mais de 6 anos de investigação e de análise minuciosa de imagens do Sol dadas pelo SOO, o telescópio espacial que está precisamente a estudar o Sol. Portanto, encontramos este tipo de ondas no nosso planeta, encontramos também, por exemplo, em Saturno, a famosa topo no polo de Saturno, um polo assim hexagonal, digamos assim, pensa-se também, é fruto precisamente destas ondas de Rossby e, como é óbvio, isto não podia, era demasiado fácil nós detectarmos estas ondas, não é? Era demasiado fácil anunciarmos esta descoberta. O que é que tornou difícil, de facto, estes 40 anos de investigação e tentativa de detecção destas ondas? É que são ondas que, apesar de serem muito compridas e apesar de terem uma duração de meses, são também ondas muito tenues e que parece que conseguem passar despercebidas no fundo da dinâmica do nosso próprio Sol. E, portanto, demorou este tempo todo para termos esta confirmação deste tipo de ondas. Mas deixou-nos também uma surpresa. É que este tipo de ondas foram encontradas nas zonas equatoriais do Sol. E isso os cientistas ainda não conseguem explicar. Não estavam à espera de encontrar este tipo de ondas precisamente naquela zona mais equatorial, mais central do próprio Sol. E porquê é que também esta detecção é importante? Olha, por uma razão simples. Porque estas ondas também estão associadas à própria dinâmica interna do Sol. Estas ondas são responsáveis por grande parte da energia cinética do próprio Sol e, portanto, faltávamos aqui esta peça observacional para completar este puzzle, para tentarmos perceber um bocadinho mais a dinâmica do nosso próprio Sol. E disseste tu há bocado, e muito bem, que tínhamos também notícias sobre o nosso próprio planeta Terra do bullying gravitacional. Pois é, foi uma das outras notícias desta semana, absolutamente notáveis, em que um grupo de cientistas da Universidade de Rutgers fizeram a análise de várias pedras, de várias espécies geológicas e identificaram também as variações do campo magnético associadas nessas rochas. As rochas são autênticas bibliotecas sobre o passado da Terra, sobre o passado do clima da Terra, o passado magnético, do campo magnético do nosso próprio planeta. Então eles fizeram uma descoberta absolutamente notável. É que, segundo esta nova teoria e este estudo, a cada 405 mil anos, há puxões gravitacionais que são realizados por Júpiter de um lado e Vênus do outro, que alongam em cerca de 5% a órbita da Terra. Ora, quando nós temos este alongamento da órbita da Terra, temos também aqui uma variação da luz solar que recebemos do nosso próprio Sol. E o que dizem estes cientistas é que, analisando precisamente as rochas e estas variações, digamos assim, de luz e que têm influência também no próprio clima da Terra, então há pelo menos 215 milhões de anos que nós conseguimos ver de uma maneira muito explícita nas rochas estes bullings gravitacionais entre Júpiter de um lado e Vênus do outro no nosso planeta, com influências diretas também no nosso próprio clima da Terra.
isto não quer dizer que a variação do clima, as alterações climáticas do nosso planeta estejam relacionadas com apenas estas questões gravitacionais. Não. A contribuição da humanidade para a alteração do clima é algo cientificamente muito bem baseado, com fortes evidências. O que nos diz este estudo é que também temos que ter em consideração este bullying gravitacional de Júpiter de um lado e Vênus do outro, que está presente também na escrita, digamos assim, das rochas. Miguel, e prosseguimos viagem nesta última fronteira, agora com a descoberta de raridades rochosas num asteroide do Sistema Solar e num exoplaneta. É verdade, é uma autêntica relíquia. Também houve suspeitas no passado, mas agora temos a confirmação da descoberta de um asteroide muito, muito curioso. É uma notícia que vem do Observatório Europeu do Sul. Foram utilizados os telescópios do ESO para que uma equipa internacional tivesse descoberto na cintura de Kuiper, ou seja, numa zona muito distante para além de Neptuno, este cavalheiro que nós estamos a ver, chamado 2004 EW95. Pode parecer muito pouco apelativo, Cristiana, do ponto de vista visual. E é muito escuro, de facto. Mas é aqui que entra o delicioso desta notícia. É que ele é escuro porque ele é sobretudo constituído por carbono. E nós não estamos propriamente à espera de descobrir muitos destes tipos de asteroides nesta zona tão distante do Sistema Solar. Porquê é que é então importante esta descoberta? Porque, de acordo com alguns modelos que explicam a dinâmica do Sistema Solar, eles contam-nos que os planetas, como nós os conhecemos hoje, não estavam alinhados como nós os conhecemos agora. Não. No início, os planetas gigantes e gasosos migraram para dentro. Migraram para zonas mais próximas do Sistema Solar, nomeadamente Júpiter. E o que dizem essas teorias é que, à medida que Júpiter se ia aproximando do Sol e depois, quando se afastou, neste movimento, a sua gravidade expulsou uma grande quantidade de asteroides que se tinham formado perto do Sol, mais perto do Sistema Solar. E o que dizem estas teorias é que, quando ele afastou, quando ele começou a migrar para fora, digamos assim, muitos desses asteroides acabaram por ser ejetados também para os confins do Sistema Solar. Não eram asteroides quaisquer, eram asteroides ricos em carbono, muito escuros. E eis então agora que pela primeira vez foi descoberto precisamente um asteroide com essas características nos confins do Sistema Solar e que vem de alguma forma dar força a estas teorias que explicam como é que andaram a passear, digamos assim, os planetas no início da formação do Sistema Solar. E, portanto, é uma descoberta que vem, no fundo, realçar também todos os nossos modelos teóricos sobre a dinâmica do Sistema Solar. E desta raridade, desta relíquia do Sistema Solar, vamos falar por uma espécie de relíquia de exoplanetas. Cristiana, nós podíamos ter uma edição da Última Fronteira só dedicada a exoplanetas curiosos. E este é mais um deles e que foi também apresentado esta semana. Chama-se WASP 96b e, quando os cientistas estudaram o espectro deste exoplaneta, descobriram que ele tinha um espectro rico em sódio. Porquê é que isto é importante? Porque este tipo de espectro de sódio é apenas encontrado em exoplanetas, de acordo com o que pensam os cientistas atualmente, em exoplanetas que não têm nuvens. E, portanto, estamos perante a descoberta do primeiro exoplaneta que não tem nuvens. Como é óbvio, os meteorologistas devem achar muita piada este exoplaneta, por uma razão simples. As nuvens são também um dos fatores que regulam o próprio clima no nosso próprio planeta Terra. E, portanto, este exoplaneta lança novos desafios à ciência, aos meteorologistas, aos físicos, a toda a comunidade científica, que é como é que se consegue encaixar, como é que se consegue compreender um modelo climatérico de um exoplaneta que não tem nuvens. Tem uma atmosfera que é diferente de nuvens e, portanto, deixa, no fundo, transparecer outras teorias sobre a própria formação de exoplanetas. Hoje, Miguel, terminamos com os blues da Via Láctea. É verdade, é um dos exercícios mais curiosos da ciência hoje em dia, que é pegar nos dados científicos e sonificá-los, dar-lhes som. O que fez o estudante Greg Salasan foi algo curiosíssimo. Ele pegou em dados sobre a rotação das moléculas de gás e as nuvens da nossa Via Láctea e atribuiu, no fundo, notas musicais a cada um destas moléculas, a cada um destes gases, aliás, e aos seus diferentes estados. Podemos ter gás no estado iónico, no estado atómico, molecular, e então, com o conhecimento que nós temos de como é que estas nuvens rodam à volta da Via Láctea, ele compôs autenticamente uma sinfonia, que é aquilo que nós estamos a ouvir. É o blues.
da Via Láctea. Olha, e ainda bem que trazemos cá hoje depois do Festival da Eurovisão. É um tipo de música diferente. Isto é muito mais do que um exercício interessante do ponto de vista musical. Isto também é ciência. Transformar dados, nós sabemos como é que podemos transformar dados em algo visual. Os gráficos, por exemplo, os cientistas nos dão. Mas também é possível transformar esses dados em sons, em músicas. E isso ajuda-nos a descobrir padrões, digamos assim, nestes fenómenos da natureza. E, portanto, é uma maneira diferente de termos música na investigação científica. E este programa deste estudante universitário chama-se Astronomy Sound of the Month. Podemos consultar na internet. E ele tem uma série de exemplos de trabalhos científicos em que ele conseguiu atribuir som a descobertas, a investigações feitas na área da astronomia. Portanto, é um exercício extremamente fascinante. Eu convido todos os nossos telespectadores a visitarem o site dele, Astronomy Sound of the Month, ou AstroSom. E é uma maneira diferente de nós também terminarmos a última fronteira com uma pequena nota, que já agora aproveito para dizer, uma nota final, que amanhã a NASA convocou a comunicação social para fazer algumas revelações interessantes, revelações na área da astrobiologia e relacionadas com a Lua Europa. Portanto, amanhã provavelmente vamos ver em muita da comunicação social as novas descobertas associadas à Europa. Miguel, obrigado e Obrigado. até ao próximo domingo.